Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar com uma oração e também gostaria de apresentar aqui os pedidos que nos foram enviados. A irmã Gesilda, pela sua recuperação, a dona Delvira, também pela sua recuperação, Dona Ione, a irmã Francisca, também pela sua recuperação. Oramos também pelo Bruno, que perdeu a sua mamãe, Dona Altineia. Orarmos pelo seu Matozinho, papai do Bruno, pela Beatriz, por toda a família, né? Deus possa estar confortando nesse momento, a Tainá, também orarmos, o Cauã. Orarmos pela nossa igreja, orarmos pelo nosso país. Deus possa estar abençoando aí os irmãos, a nossa igreja, dando força nesse momento, né, a cada família, dando paz, direção, sabedoria. Orarmos pelos governantes também, orarmos por Dona Germa, orarmos pelo irmão Elias Azevedo, da congregação lá de Bom Jardim, a qual também está em fase de recuperação. E também agradecemos pelo irmão Abelardo e a Letícia, que fazem aniversário de casamento. Deus possa estar abençoando a vida desse casal. E também orarmos com forma de gratidão pelo primeiro aninho de Gael. Gael é o filho do Jefferson e da Stephanie. O Jefferson é filho do nosso irmão Américo, irmão do Márcio também da nossa igreja, né? Orarmos pelo Gael, o primeiro aninho dele, que Deus possa estar abençoando a sua vida e cuidando dele. Então, creio que são os pedidos que nós temos aqui, que nos foram enviados. Nós vamos entregar diante de Deus e pedir que Deus possa estar abençoando. Pai de amor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, a Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amparo. Obrigado pela tua proteção. E nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do Abelardo, pela vida da Letícia, que nessa semana completam mais um ano de vida conjugal, de casados, a união, ó Deus, conjugal. Que o Senhor possa estar abençoando esse casal grandemente. Também, ó Deus, nós te pedimos pela vida do Gael, primeiro aninho do Gael. Abençoe, ó Deus, essa criança, o Jefinho, a Stephanie. Que o Senhor, ó Deus, conduza essa família nos seus caminhos. Que o Gael possa crescer, ó Deus, conhecendo a tua santa palavra. Pedimos a Deus também pelos nossos irmãos que estão enfermos, a irmã Ione, a irmã Francisca, a dona Delvira, também, ó Deus, a irmã Gesilda, que o Senhor possa estar abençoando essas irmãs. Nós amamos, ó Deus, essas irmãs e desejamos que o Senhor possa estar sustentando, renovando as forças das nossas irmãs, cuidando, ó Deus, delas, abençoando também os familiares que cuidam, que o Senhor possa dar a eles sabedoria, paciência, ó Deus, para estar cuidando. Também pedimos por Dona Germa, que o Senhor possa estar cuidando da tua serva, abençoando, ó Deus, seus filhos, abençoando os netos, genros, que o Senhor esteja ali cuidando, ó Deus, de toda aquela família. Também te pedimos pela Tainá, pelo Cauã, nomes, ó Deus, que chegaram para nós e nós sempre estamos intercedendo e clamando a Deus para que o Senhor possa estar sustentando essa família, abençoando, ó Deus, essas vidas. Também te pedimos, ó Deus, pela vida do teu servo Elias, que está em fase de recuperação, Elias Azevedo. Nós não o conhecemos pessoalmente, ó Deus, já tivemos a oportunidade de estar no culto, mas não tivemos a oportunidade de conversar com ele. Então nós te pedimos que o Senhor esteja com a tua mão toda poderosa ali, cuidando do teu servo, renovando as suas forças e dando, ó Deus, saúde a ele. Também, ó Deus, nós te pedimos pelo Bruno. Abençoe, ó Deus, o Bruno, Fabiana, seus filhos, seu Matozinho, a Beatriz, que estão ainda, ó Deus, nesse momento difícil, ó Pai, da perda da mamãe do Bruno, Dona Altineia. Nós pedimos que o Senhor console essa família, conforte, dê, ó Deus, força a essa família nesse momento. Pela nossa igreja, pelos governantes, tenha misericórdia dos governantes. Dê a eles, ó Deus, sabedoria, para que eles possam estar agindo de acordo com a tua vontade. Pedimos pela nossa igreja, ó Deus, por aqueles irmãos que estão parados,
não podem trabalhar, que o Senhor tenha misericórdia, que não falte o pão de cada dia, que não falte o comer, o beber, o vestir, ó Deus, na família, que o Senhor providencie aqueles irmãos, ó Deus, que estão angustiados, desanimados, estão, ó Deus, ansiosos. Dê calma a esses irmãos, dê paz no coração deles, que eles possam, em meio, ó Deus, a essa situação, se sentirem seguros nas tuas mãos e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe o momento da escola, que possamos, ó Deus, falar a tua palavra, que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja sensível, ó Deus, à tua voz. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a lição número 2 dessa nova revista, Maturidade Cristã. Alguns irmãos têm essa revista em casa, e aí pode pegar na lição número 2, na página 15, o discípulo e a oração. E aí nós temos um texto introdutório, que é o Salmo, capítulo 5, versículo de número 3. Diz assim, Salmos 5, o versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Que versículo bonito é esse, né? É um versículo que fala que Deus, Ele ouve a nossa oração, Deus está aguardando os nossos pedidos e nós suplicamos a Ele, apresentamos a Ele a nossa oração e Ele então ouve. E é interessante que o versículo diz, e aguardo com a esperança. Ou seja, eu clamo a Deus, eu apresento diante de Deus a minha necessidade, a minha oração, o meu clamor, apresento a minha oração diante dele e o aguardo, e guardo, e aguardo com a esperança, sabendo que nele eu encontrarei refúgio, nele encontrarei o socorro, nele encontrarei a fortaleza, a força, a qual vem dele. Nós temos lá na página 15 os objetivos dessa lição. Ao final desse estudo, você deverá ser capaz de ter uma consciência ampliada do seu dever e privilégio da oração. Então, o autor da revista quer mostrar para nós que, ao final desse estudo, você deve ter esse privilégio da oração, essa alegria de orar, esse prazer em conversar com Deus. Tomar a decisão de ter um horário específico para a oração. Isso é muito importante. A gente precisa ter um horário, seja de manhã, de tarde. O versículo aqui fala na parte da manhã. Mas não necessariamente você precisa ser na parte da manhã, desde que você tenha um momento diário de oração. A gente precisa ter esse momento com Deus, esse a sós com Deus. Nós estamos vivendo dias de isolamento e muitas das vezes nós não estamos orando. Nós preferimos ver jornal, preferimos ver internet, preferimos ficar roendo as nossas unhas, chorando, mas deixamos de orar. Então a gente precisa orar. Porque orar é conversar com Deus. E nesse momento eu preciso pedir a Ele que me dê força, que me dê ânimo, que me dê paz, que me dê paciência. Eu conversar com Ele. E muitas das vezes nós não temos isso. Então, saindo dessa lição, você sai com essa decisão de ter um horário específico para a oração. Terceiro objetivo, reconhecer a prática da oração em todos os aspectos de sua vida, ou seja, área familiar, área profissional, emocional, sentimental, enfim, todas as áreas da nossa vida, reconhecer que elas podem ser supridas pelo poder de Deus através da oração. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus através da oração, essas áreas elas serão preenchidas pela misericórdia, pelo poder de Deus. Então, eu preciso reconhecer isso, que a prática da oração é uma forma de essas áreas da minha vida serem supridas pelo poder, pela misericórdia de Deus.
A oração é comunhão contínua com Deus. Então, quanto mais eu oro, mais eu estou declarando que eu tenho um relacionamento com Deus. Nós vemos Daniel que orava, né? E a Bíblia fala de janelas abertas, Daniel orava. Nós vemos o próprio Davi, salmista Davi, rei Davi, tendo muitos momentos de oração, inclusive em momentos onde o seu emocional estava desequilibrado, né? Problemas emocionais. E ele não deixava de orar, de conversar com Deus. Asaf também conversou muito com Deus. Nós temos Moisés também intercedia pelo povo, ele orava, ele suplicava. A maioria, todos os profetas, eles tinham esse relacionamento contínuo com Deus através da oração. Porque a oração é que nos sustenta, irmãos. Nós precisamos, não só nesse momento que nós estamos vivendo, no mundo, mas em todos os momentos da vida, porque isso vai passar. Mas quando passar, eu preciso manter a minha intensidade de oração, porque a oração é alimento para nós. Quanto mais eu oro, mais fortalecido eu fico. Então eu preciso ter essa comunhão com Deus. A oração não é um exercício intelectual do homem para com Deus. A oração também não é uma obrigação do homem para com Deus. Ou seja, Deus não quer que nós estejamos juntos com Ele de uma maneira obrigatória, né? O nosso relacionamento com Ele deve ser leve, deve ser um relacionamento muito suave. Então nós nos achegamos a Deus porque nós necessitamos de Deus, precisamos de Deus. Então não é uma obrigação, eu tenho que orar, o pastor falou que eu tenho que orar 2 vezes por dia, eu tenho que orar todo dia pela manhã, ou todo dia de madrugada, eu tenho que levantar. Não é uma obrigação, é um prazer. Você deve levar a sua vida devocional, a sua comunhão com Deus de maneira prazerosa, leve, gostosa. Seguir a Cristo não é uma obrigação. Seguir a Cristo é um prazer, é uma alegria que nós temos. No momento que nós nos convertemos dos maus caminhos e o seguimos, nós passamos então a ter prazer em segui-lo, a fazer a vontade dele, a buscá-lo de todo o nosso coração. Então não é uma obrigação. Definição e propósito da oração. A Bíblia não apresenta uma definição de oração. O conceito em si pode ser extraído das muitas experiências dos personagens bíblicos e das exortações de Deus. Então nós vemos Abraão, por exemplo, ele pediu a Deus um herdeiro, ele orou, ele pediu a Deus. Ana pediu a Deus um filho. Ezequias intercedeu por Jerusalém. Salomão pediu a Deus sabedoria. Nós vemos João, lá em Apocalipse, pediu a volta de Cristo. Então esse contato com Deus é através de experiências que nós temos com Ele, e também de exortações, Deus nos dando exortações, e aí nós temos essa ligação com Deus. A gente vê Jeremias 33:3, né? Ali o próprio Deus fala, clama a mim, fala para Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E depois o próprio Jeremias, lá em Lamentações, ele chega à conclusão que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que levou ele a chegar a essa conclusão? A oração, a entrega, a sua comunhão íntima com Deus, levou a ele compreender que a gente não é consumido porque Deus é misericordioso conosco. A oração é um processo dinâmico entre o homem e Deus. A oração envolve petição, intercessão e louvor. Então, nem toda oração ela deve ser uma oração de petição, mas toda oração ela deve ser uma oração de louvor. Eu devo começar a minha oração engrandecendo o nome de Deus. A oração modelo começa assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Uma oração modelo no sentido logo no início aqui de louvar, de bendizer a Deus, de exaltar o nome de Deus. E existe, é claro, o momento que você vai fazer a sua petição. O salmista,
no capítulo 120, o verso 1, fala: na minha angústia eu clamei ao Senhor, né? E Ele me ouviu. Ou seja, no desespero, naquele momento difícil de angústia, eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou suplicar, eu vou interceder, e o Senhor vai me ouvir. Eu creio que o Senhor vai me ouvir. Mas também toda oração ela deve ser de gratidão. Eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso lembrar que Deus está acima de todas as coisas. Eu preciso ser grato a Deus pela bênção da salvação. Eu preciso ser grato a Deus pelo cuidado que Ele tem comigo diariamente. Então a minha oração ela deve ser uma oração de louvor, ela também deve existir petição, mas ela também precisa ser uma oração de gratidão por tudo que Deus tem feito para conosco. Deus criou o homem para que este glorificasse e tivesse comunhão com Ele. O pecado separou o homem de Deus. Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador pessoal, ele experimenta novamente o contato direto com Deus. Então o pecado nos afasta de Deus. No momento que Jesus veio e morreu por nós na cruz, e nós agora passamos a andar com Ele, essa comunhão ela volta. Existe novamente o contato direto com Deus. Então, Jesus ele veio para unirmos novamente com Deus. E através do estudo da palavra, que nós falamos no domingo passado, e através da oração. Quando eu estudo a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então esse diálogo, meu irmão, precisa existir. Por isso que as pessoas hoje estão em pânico, estão desesperadas, elas estão agitadas, tensas, nervosas e tomando às vezes decisões precipitadas, porque elas não têm uma amizade com Deus, elas não têm uma comunhão com Deus. Não que o servo de Deus fique ansioso, ele fica. Não que o servo de Deus fique angustiado, porque ele fica. Mas só que essa angústia e essa ansiedade, ou essa tensão, para o servo de Deus é momentânea, é passageira, é temporário. Porque ele sabe que a conversa que ele vai ter com Deus, esse relacionamento que ele tem com Deus, irá sustentá-lo, aliviá-lo e fortalecê-lo a cada dia. Por isso que é importante essa comunhão com Deus. Por isso que essa intimidade com Deus é necessária para nós vencermos os problemas da vida. Martinho Lutero dizia que a fé não pode ser colocada no bolso. Ela é dádiva de Deus e deve ser entregue a Deus. Deus dá a fé ao homem para que este volte-se para Ele e mantenha-se espiritualmente sadio. Isso significa que o homem deve buscar a Deus em todos os detalhes da sua vida. Então, cada detalhe da nossa vida, eu devo apresentar para Deus. Devo apresentar para Deus. Paulo fala aos Colossenses, apresentando diante de Deus. Paulo fala aos Colossenses, também fala aos Filipenses, apresentando diante de Deus a nossa ansiedade, com súplicas, intercessão e ação de graça. Então, eu apresento para Deus. Eu estou triste com essa situação que nós estamos vivendo no nosso país. Eu estou preocupado se eu vou ficar desempregado. Como vai ser a minha vida? Como vai ser daqui para frente? O que será? Então eu apresento para Deus a minha aflição. Eu apresento para Deus a minha necessidade. Eu apresento para Deus como eu estou, o que eu estou passando, a minha angústia, a minha tensão. Preciso de conversar com Deus. Pastor, mas Deus sabe. Claro que Deus sabe. Mas Ele quer nos ouvir, Ele quer falar conosco, Ele quer conversar com a gente. E muitas vezes a gente acaba deixando isso. Deixando-se de lado, achando que a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus ela é suficiente. Claro que ela é. Só que nós precisamos nos relacionar. Eu preciso de Deus. Deus vai continuar sendo Deus sem você e sem mim. Agora, nós não somos nada sem Ele. Então, eu que necessito ir ao encontro dEle. Eu que preciso estar em comunhão com Ele, para que Ele me direcione, me dê condições para eu tomar decisões certas e não decisões insensatas e imprudentes. Até aqui temos considerado que a oração tem como propósito a comunhão com Deus.
E aí o autor da revista esclarece para nós alguns exemplos de orações. A adoração e louvor. Nós temos louvar a Deus porque Ele é santo, é uma descrição, né? Eu louvo a Deus porque Ele é santo. O próprio Isaías, em Isaías 6, fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Adorar a Ele pela sua misericórdia, eu devo louvar a Ele pela sua misericórdia, pelo seu amor. A misericórdia dele é suficiente. Um outro tipo de oração é a gratidão, gratidão pela salvação, nós falamos. Um outro tipo de oração, a intercessão, a petição. Aí nós temos inúmeras situações: família, emprego, área emocional, enfim, são inúmeras situações que nós temos, que apresentamos para Deus, né? E pedimos a Ele a sua provisão, pedimos a Ele o seu cuidado, a sua direção. Também um outro tipo de oração é quando eu exponho a minha fraqueza, né? Eu confesso o meu pecado. Eu apresento para Deus. Se você confessar os seus pecados, 1 João 1,9, né? Então eu confesso, eu apresento ali a minha fraqueza, a minha falha, os meus erros. Senhor, eu tenho errado nessa área, eu tenho falhado nessa área. Então você está ali expondo a sua fraqueza. A ansiedade é uma fraqueza, né? O estresse, né? O viver estressado, sempre agoniado, apreensivo, também é uma fraqueza. Então eu exponho para Deus essa fraqueza. Eu coloco diante de Deus: Senhor, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua provisão. Eu estou expondo aqui a minha ansiedade, a minha preocupação. Eu sei que isso está me consumindo, está me deixando um pouco preocupado. Estou me sentindo uma pessoa depressiva, estou me sentindo uma pessoa triste, mal-humorada, e isso tem ficado constantemente. Então você expõe a sua fraqueza. Então existem vários tipos aí de oração, né? Você louva a Deus, você exalta o nome de Deus, você agradece a Deus as bênçãos recebidas, você intercede pelos seus familiares, intercede pela igreja, você também expõe para Deus a sua fraqueza, a sua necessidade, e aí você está tendo essa conversa íntima com Deus, esse momento agradável onde Deus vai direcionar você, vai mostrar a você o que você deve fazer, para onde você deve ir. Como isso é bom, irmãos, como isso vale a pena. Reflita no seguinte testemunho: para mim o privilégio da oração é a mais apreciada das possessões, porque tanto a experiência como a fé me convencem de que Deus mesmo a ouve e responde, conforme a sua sabedoria. Presta atenção nessa frase agora: a mim só compete pedir, e a Ele conceder ou recusar, de acordo com a sua presciência. Os irmãos sabem que eu não sou favorável a essa questão de eu determino isso, eu não aceito isso, tem que ser dessa maneira, não pode ser de uma outra maneira, eu quero desse jeito, eu quero que o Senhor traga para mim o meu pedido, tem que ser azul, tem que ser verde, tem que ser assim, assim, assim. Então a gente já mostra para Deus como a gente quer. Não. A nossa função aqui só compete a nós pedirmos a Ele, e a Ele conceder ou recusar, de acordo com a sua presciência. Então eu apresento para Ele: Senhor, está aqui o meu pedido. Se for da tua vontade, que o Senhor atenda o meu pedido. Se não for, que o Senhor me dê força para eu poder compreender a tua vontade. A gente tem lá, nós estamos, vocês, os irmãos que estão acompanhando os estudos de quinta-feira, nós estamos falando da vida de Paulo, lá em Filipenses 4, de 11 a 13, e ali a gente percebe que Paulo, ele faz um pedido, né, para que Deus tirasse aquele espinho na carne, lá em Coríntios capítulo 12, né? Nós estamos falando da vida de Paulo, mas o texto base é Filipenses, mas eu estou falando agora de Coríntios 12, e ali Paulo intercede, então, para que Deus tirasse aquele espinho que estava incomodando. E aí Jesus fala com ele, Deus fala com ele: a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele continuou glorificando a Deus, mesmo que o seu pedido não foi atendido. Então, muitas das vezes, meu irmão,
o seu pedido ele não vai ser atendido. Mas Deus vai te dar uma resposta. E a resposta que Ele vai te dar, ela vai ser suficiente para você. Deus não desaponta e nem decepciona ninguém. Ninguém. Nós precisamos compreender a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então eu quero dizer o seguinte, que nem todo pedido que você apresentar para Deus, Ele vai dizer, joia, pode ficar tranquilo que daqui a pouco vai chegar encomenda na sua casa. É sim, está tudo certo. Não, Ele vai dizer, ainda não é o momento, espere, ou não, essa oração eu não vou atender desta maneira eu não vou atender. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Mas nós vivemos numa escola hoje, parece que todo mundo acha que toda oração vai ser atendida do jeito dele. Não é por aí. Eu preciso compreender a vontade de Deus. Cabe a mim apenas pedir a Ele. E aí sim Ele vai conceder ou não, de acordo com a sua presciência, de acordo com a sua vontade. Mesmo quando não vejo, não ouço, nem falo, posso orar e ter a certeza de que Deus me ouve. Quando afinal tiver de atravessar o vale da sombra da morte, espero fazê-lo conversando com Deus. Deus, Ele ouve toda a oração. Atender é segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle. Mas eu gostaria que meu filho ele se convertesse dos maus caminhos. Eu gostaria que meu cônjuge pudesse aceitar a Jesus. Esse pedido é maravilhoso, claro que é. Mas se ele ainda não aceitou a Jesus, não significa que Deus não vai atender a sua oração. Pode às vezes não ser o momento certo. Deus já está trabalhando no coração do seu cônjuge, do seu filho, mas também trabalha no seu. Será que você está dando um bom testemunho para que o seu cônjuge, o seu filho possa aceitar a Jesus? Será que você está andando na presença de Deus para que ele possa, seu cônjuge, seu filho, ver Cristo em você? Então, às vezes você está fazendo um pedido para o outro, mas também você deve olhar para você. Será que realmente eu estou amadurecendo na vida cristã? Será que eu estou tendo uma comunhão íntima com Deus? Como eu quero alguma coisa para uma pessoa, uma coisa boa para alguém, mas se eu mesmo ainda não entendi seguir a Cristo, não entendi fazer a vontade de Cristo. Eu preciso também entender isso. Nós já falamos de Jeremias 33:3, já lemos, né? Mas tem Jeremias 29:13 também, que eu gostaria de compartilhar. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 29, o versículo 13. Ele também fala sobre a oração, né, de buscar ao Senhor. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então essa busca aí intensa faz com que eu encontre Deus, né? Se eu buscar intensamente esse Pai Celestial através da oração, se eu tiver uma comunhão íntima com Deus, eu vou começar então a compreender a vontade dele. E eu vou perceber que tudo que ele faz é bom. Irmãos, essa situação que nós estamos vivendo em nosso país, ela tem um propósito. Agora, só quem realmente tem uma comunhão íntima com Deus é que vai entender. Para muitos isso daí é uma maldição, é uma peste, é algo que veio para destruir a família, prejudicar. Mas por que Deus permitiu isso? Deus tem um propósito nisso. Agora, para eu poder entender isso, eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso ter uma vida de comunhão com Deus. Deus está no controle dessa situação. Ele permitiu isso acontecer. Então, Ele tem um propósito para tudo isso. Eu só vou conseguir entender isso se eu estudar a Bíblia. Eu só vou conseguir entender isso se eu tiver uma comunhão com Deus através da oração. Porque se não tiver, eu não vou conseguir entender. Nossa, o pastor está falando bobagem. O pastor está falando uma coisa aí que não tem nada a ver. Deus está no controle, volto a dizer, e Ele tem um propósito. Quebrantar muitas pessoas. Quebrantamento. Pessoas que precisam se converter nos maus caminhos. A igreja que precisa ser avivada. A igreja hoje está
tá sem alegria, ela não tem uma comunhão com Deus, as pessoas não têm alegria em servir a Deus. Então Deus quer sacudir as pessoas, Deus quer levantar um exército fervoroso, um exército piedoso. Então muitas das vezes Ele permite chegar numa situação, né, para a gente poder acordar, para a gente poder despertar, e feliz é aquele que entende dessa maneira. E aí, se você estiver em oração, em comunhão com Deus, Deus vai revelar para você, porque Ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o coração. Então, quando eu procurar a Deus de todo o meu coração, eu vou encontrar Deus. E aí eu vou encontrar o quê? Direção, vou encontrar entendimento para todas essas coisas. É isso? Mateus capítulo 6, o versículo 6, irmãos, ele também fala sobre a oração. É um texto que nós falamos muito, né? Mateus 6,6, que diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. Esse texto fala de isolamento, né? É o que nós estamos vivendo aí nos dias de hoje. Ele fala de um isolamento, ou seja, de você, não que o isolamento ele é permanente, não. A comunhão, né, o congregar é fundamental. Mas ele fala que em alguns momentos eu preciso também me afastar, me isolar, entrar no meu quarto e ter uma conversa com Deus. Agora eu te pergunto, você tem feito isso nesse período de quarentena, de distanciamento social? Você tem se isolado no seu quarto e tem orado? Eu espero que sim. Aproveite esse momento. Nós estamos vivendo um tempo, uma estação. E essa estação, como toda estação, vai passar. Então há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de chorar e tempo de alegrar. Então esse tempo de isolamento, desfrute mais de Deus. Esteja avivando a sua comunhão com Deus. Há momentos que eu preciso refletir na vida, e esse é um momento fundamental. E muitas das vezes nós não estamos refletindo. Nós não estamos avaliando a nossa conduta, a nossa intimidade com Deus. Deus permitiu acontecer esse momento para a humanidade, para que nós estejamos mais próximos dele. E muitas vezes a minoria está enxergando isso. Outros estão vivendo de qualquer maneira, não obedecendo as regras que devem ser obedecidas. Outros estão murmurando, questionando, reclamando da vida. Não é por aí. Eu preciso aproveitar esse momento e começar então a observar que Deus quer falar comigo. Às vezes precisou chegar a essa situação para que você pudesse falar com Deus. E através dessa experiência que você pode ter com Deus, você seja, após essa pandemia, você pode ser uma pessoa completamente diferente. Aproveite esse momento para ter uma comunhão mais íntima com o nosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo nos admoesta a responsabilidade de estarmos sempre gratos. Também, através do seu próprio exemplo, Paulo mostra que devemos interceder pelo nosso próximo. Então eu gostaria de ler dois textos com os irmãos. Um é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 18, que fala de um outro tipo de oração. Né? Nós falamos sobre o tipo de oração de súplica, de intercessão, de petição, mas nesse texto aqui, ele fala de um outro tipo de oração. 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeçam em todas as circunstâncias. Será que nós temos motivo para agradecer nessa circunstância que nós estamos vivendo? Temos. Estamos agradecendo? Às vezes não. Então o apóstolo nos direciona, um homem que sofreu tanto também, um homem que passou por tantas privações, por tantas humilhações, ele
convoca a igreja, aos irmãos da igreja de Tessalônica, a eles agradecerem a Deus em todas as circunstâncias, porque agradecendo a Deus em todas as circunstâncias, isso agrada a Deus. Diz, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu ter um coração grato, eu estou agradando a Deus. Eu ter um coração grato, eu estou alegrando a Deus. Será que você tem um coração grato? Olha para trás. Veja quantos livramentos que Deus te deu. Veja quantas situações que você já passou na vida e Deus te livrou, Deus cuidou de você. Tenha um coração grato. Não olhe para o que você está passando nesse momento. Olhe pela provisão de Deus. Olhe e perceba a misericórdia de Deus a cada dia na tua vida. Observe isso. Observe o cuidado de Deus. Tenha um coração grato. Uma outra orientação também do apóstolo Paulo é em 1 Timóteo 2,1. 1 Timóteo 2,1 também mostra para nós que além de nós orarmos por nós, devemos orar pelo próximo. 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Ore por todos. Ore pelo nosso presidente, ore pelo nosso prefeito, ore pelo seu patrão, ore pelos seus funcionários, ore pelo seu governador, ore por todos os homens. Então ele diz, ele começa a dar algumas instruções acerca aí da adoração, e ele começa dizendo o seguinte: ore por todos os homens, interceda por todos os homens, esteja suplicando para que esses homens possam ser dirigidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo que agrade ao Senhor. Nós estamos chegando ao final, irmãos, da nossa escola dominical, mas eu ainda tenho a oração modelo, que nós conhecemos muito bem, a oração lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus ensinando então os discípulos a orarem, e aí ele começa dizendo o seguinte: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse início aí do versículo 9 e também o versículo 10, um dos elementos dessa passagem é uma adoração, um louvor a Deus, um reconhecimento da soberania de Deus, quando ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, mostrando então submissão, mostrando consagração da sua vida. O versículo continua ainda, o versículo 10: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele começa então a fazer uma petição: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu sou falho, eu sou humano, eu sou pecador. Então seja feita a tua vontade. Por isso que a oração do Pai Nosso é a oração modelo. E muitas das vezes nós não reconhecemos isso. Não, eu exijo isso de Deus, eu determino isso para Deus, eu quero isso do meu Deus, se não for isso eu não estou satisfeito, eu quero que Deus me honre. Irmãos, não é por aí. A oração do Pai Nosso fala: seja feita a tua vontade, no sentido de submissão. Eu me submeto à tua vontade. E aí eu te peço que o Senhor me dê o pão de cada dia, não o pão de amanhã, mas o pão de hoje. Se hoje eu tenho pão, eu agradeço a Deus. Eu peço pelo pão de hoje, não vou pedir pelo pão de amanhã, porque eu não sei se eu vou viver amanhã. Eu preciso pedir para hoje, viver no hoje. Basta cada dia o seu mal, viver um dia de cada vez. E aí ele começa então a confessar. Aí ele continua: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Então, o outro elemento da oração é a confissão. Senhor, eu confesso os meus pecados, eu peço perdão pelas minhas falhas, eu peço perdão por aqueles que eu tenho ofendido.
eu confesso diante de ti. Aí depois ainda no verso ele diz, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, ele faz uma petição e ele pede, a petição é o livramento. Então a gente percebe que a oração modelo, ela tem vários elementos. Ela tem intimidade com Deus, ela tem soberania de Deus, ela tem submissão, ela tem petição, ela tem gratidão, ela tem confissão e petição, mais uma vez, de livramento. Então, como é bom, como é necessário nós termos essa comunhão com Deus. O crente encontra muitas respostas para as suas indagações ao ler a palavra de Deus. É preciso que haja um sentimento de busca. Jesus insiste em que o façamos. O crente em Cristo deve manter uma atitude constante de oração. Romanos 12 fala, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, a oração não é só por esse momento. Muitos estão dizendo assim, vou levantar um clamor agora, vamos passar o jejum, vamos orar, ficar aí 2 horas orando, tal, depois aí cessou, acabou. Não, a minha oração ela tem que ser consistente. Eu preciso perseverar em oração, seja no momento difícil ou na bonança. Eu preciso perseverar na oração. É claro que eu posso intensificar o povo a orar no momento difícil, né? Convocar a igreja a orar, mas só que a igreja precisa orar sempre. Não é só nesse momento delicado, difícil que nós estamos passando, mas devemos orar sempre. A oração deve ser constante. A minha comunhão com Deus é independente das circunstâncias da vida. A oração do crente deve incluir elementos tais como adoração, gratidão, arrependimento, confissão, intercessão, petição e também consagração. O crente ganha quando tem hora marcada para um encontro especial com Deus. Uma vez que a pessoa aceite a Cristo como seu Salvador, ele passa a receber orientação direta do Espírito Santo quanto ao relacionamento íntimo com Deus. Quando a igreja ora, a igreja cresce. Quando a igreja ora, a igreja ela amadurece, ela se fortalece. Então, se você se sente fraco, ore. Se você se sente agoniado, ore, clame a Deus, peça a Deus direção, e não só para esse momento. Não vamos intensificar só nesse momento, mas ter uma constante tempo de oração. Temos um momento, uma responsabilidade, um compromisso. Não é obrigação, mas ter um compromisso de sempre orar. Eu quero concluir a nossa escola dominical. Espero que você tenha aprendido da palavra de Deus esta manhã, neste dia. Concluir com Tiago, capítulo 5, verso 13 e também o verso 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Então, se você está sofrendo, se você está agoniado, se você está ansioso, preocupado, ore. O remédio é a oração. O remédio é a oração. Você tem dentro de casa um remédio para o teu problema. É a palavra de Deus e a sua comunhão com Ele através da oração. O que você está esperando mais? Ore. O versículo 16 diz, confesse os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, Tiago fala para nós conversarmos uns com os outros, confessar, olha, eu errei com você, eu falhei com você, você me perdoa, você me desculpa pelos meus erros. E aí você orar uns pelos outros. Não só orar por você, mas orar também pelos outros, orar por aqueles que estão desempregados. Há muitas pessoas já desempregadas. Oremos por aqueles que estão desempregados. Oremos pelos governantes, oremos pelas igrejas, pela liderança pastoral das igrejas, que Deus possa também estar sustentando, abençoando, orarmos uns pelos outros. Mas se você está aflito, você ore. Ore e peça a Deus por você.
Confesse os seus pecados, confesse a sua ansiedade, a sua preocupação. Agradeça a Deus as bênçãos recebidas. Reconheça a soberania de Deus. É uma maneira de nós estarmos em comunhão, irmãos. Não deixemos de orar. A oração é remédio. A oração é a arma que nós temos para vencer as ciladas de Satanás. Satanás está bramando um leão que possa tragar. E ele, às vezes, encontra esses momentos difíceis que nós estamos enfrentando, a gente se sente mais fragilizado. É aí que ele vem para atacar, para arrancar a gente do seio da igreja, para tentar nos destruir, nos prejudicar. Então, ore, converse com Deus, clame a Deus, coloque para Deus, exponha a sua fraqueza, apresente para Deus a sua necessidade. E depois você vai agradecer a Ele pela provisão e pela misericórdia dEle. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por essa escola. Muito obrigado, ó Deus, por essa lição. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. E termos a disposição de orarmos. Termos, ó Deus, essa alegria, esse prazer. Não é uma obrigação, mas é um prazer, ó Deus, nós estarmos em comunhão contigo através da oração. Então nos ajude, ó Deus. Nos aviva a nossa alma. Nos dê prazer para conversar contigo, nos dê alegria, ó Deus, para entrar em comunhão contigo através da oração. E ali vamos exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, ali vamos agradecer as bênçãos recebidas e ali vamos apresentar também as nossas necessidades. Abençoe a Tua igreja, abençoe as nossas igrejas, que elas tenham, ó Deus, esse prazer de estar orando, não só nesse momento, mas orar sem cessar, orar sempre, porque a oração é remédio. A oração, ó Deus, de um justo pode muito em seus efeitos. Então que nós possamos clamar